glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. O único digno de toda glória, o único digno de ser adorado. Tu és exaltado em nosso meio. Nós nos rendemos a Ti e amamos a Tua presença. E queremos mais de Ti, Senhor, então vem sobre nós e traga a revelação da Tua palavra. Que não saiamos daqui da forma que entramos, mas que em nome de Jesus o Senhor venha mexer aqui dentro de nós, nos trazendo para perto de Ti, Senhor. Que possamos estar cheios da intimidade, que possamos reconhecer a Tua voz, que toda palavra ministrada por mim seja vinda de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda manifestação contrária do Teu Espírito e declaro que só o Senhor tem legalidade nesse lugar. Peço para que o Senhor venha nos colocar debaixo de Suas asas, para que possamos estar seguros, como a menina dos Teus olhos. Então vem sobre nós, Pai. Vivifica a nossa fé, nos fortaleça, nos põe de pé e enche-nos com a Tua glória. Que a Tua nuvem de fumaça seja vista nesse lugar, que toda adoração seja recebida por Ti como um cheiro suave, e que em nome de Jesus possamos entrar no Santo dos Santos. Só o Senhor tem liberdade de falar nos nossos corações, em nome de Jesus. E se você crê no que nós oramos, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas expectativas para estar nesse lugar, por alguns, espero que por todos, e onde estiver chegando essa transmissão, as pessoas possam se conectar na presença do Senhor, elas possam ouvir a voz de Deus. Eu sou somente um instrumento, e peço que em nome de Jesus, você não pense que é algo particular, que é algo contra a sua pessoa. Às vezes uma palavra, ela vem como flecha, mas não é contra você, é a favor de você. É Deus querendo alinhar todos os nossos caminhos, é Deus traçando uma rota para que nós possamos andar conforme a vontade dEle, para que nós possamos ser melhor a cada dia. E uma das coisas que são desafios para as nossas vidas é ser melhor. Ser melhor é uma coisa muito difícil, porque para ser melhor nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos deixar o nosso ego e as nossas vontades. E deixar o nosso ego e as nossas vontades, às vezes parece que é um pouco complicado, porque nós somos criados com várias manias, nós adquirimos muitas manias no nosso crescimento, até chegar à fase adulta, e aí temos aí jovens, adolescentes, que estão nessa formação de caráter, e o que nós precisamos aprender é nos alegrar com a conquista do outro. E nos alegrar com a conquista do outro, muitas vezes, parece que fere o nosso ego. Por quê? Porque existe dentro de nós um homem carnal. Mas o Senhor, Ele quer preencher as nossas vidas como um homem espiritual. E ser espiritual, ainda mais nos dias de hoje, é muito difícil. Sempre foi difícil. Nós achamos muitas vezes que os dias de hoje, quando nós falamos, nós temos temos pregado muitas coisas, falando sobre os tempos atuais, a dificuldade que nós temos hoje, as redes com muitas informações, uma vida repleta
de muitas obrigações, onde tudo é muito rápido, onde nós queremos adquirir as coisas rápido, onde nós temos pressa para avançar, onde nós temos pressa para nos movimentar, enquanto nós estamos fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que não é fácil, mas hoje nós temos a tecnologia, onde nós estamos conversando com várias pessoas numa sala, cheio de pessoas diferentes, tipo, né, quando você coloca assim, o Google Meet, e aí você está falando com um, e o outro está respondendo do outro lado, ou seja, a facilidade fez com que tudo fosse muito rápido. Nós estamos agilizando as coisas, acelerados, andando rápido, querendo chegar em algum lugar, mas o que é mais interessante de tudo isso é que essa correria toda, nós queremos colocar também Jesus no meio desse pacote. Queremos pegar Jesus e colocar nesse pacote, tipo assim, enquanto eu estou lendo a mensagem, eu estou conversando com o irmão aqui, estou atendendo outro ali, estou dirigindo e fazendo tantas coisas. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o Senhor, Ele espera de cada um de nós um relacionamento. E Ele é bondoso, misericordioso, e Ele paga bem. Porque quando eu falo que Ele paga bem, isso te atrai. Isso nos atrai. Porque quando há um ganho, todo mundo fica atraído por um ganho. Porque na verdade o que nós estamos correndo, estamos agilizando tudo para um ganho, para um pagamento. Mas eu preciso dizer uma coisa: nós precisamos correr mesmo, porque Jesus está voltando, e Ele não vai demorar. Jesus virá, e virá muito rápido. Tá, pastor, mas dizem isso há tanto tempo, que Jesus está voltando e Ele nunca vem. Para algumas pessoas, Jesus já voltou hoje. Se você está aqui hoje, é porque você ainda tem uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade de adorar ao Senhor enquanto temos vida. Porque na verdade o que nós temos aqui dentro de nós é um espírito sedento pela presença de Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos. Quantos de nós aqui sentem falta de alguma coisa que não sabe o que é? Quantos de nós aqui estamos ansiosos porque algo falta, mas não se sabe o que está faltando? Você sabe o que está faltando na tua vida? Você já parou para pensar o que está faltando? Já parou para pensar que de repente um objetivo, um propósito, um chamado, ele foi enterrado? E aí você se perdeu no meio dessa loucura toda? Porque no primeiro momento, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a coisa mais maravilhosa que existe. Tá bom, você aceitou Jesus, já é um princípio, já é um começo. A pergunta é: o que você vai fazer agora, daqui para frente? Quais são as suas expectativas para o futuro? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que tem se colocado no papel para poder entender que existe um propósito e existe também uma estratégia para chegar nesse propósito. Por mais que nós não saibamos como fazer, Jesus, ele veio à terra e ensinou muitas coisas por parábolas. E a parábola, ela traz uma menção. Toda a parábola de Jesus, ela traz uma menção do céu na terra. Não sei se você está entendendo. Mas a parábola que Jesus, todas as vezes que Jesus fala por parábola, ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa na terra. E aí, muitos de nós estamos esperando o último dia da nossa vida para viver o reino dos céus. Eu preciso dizer para você que o reino dos céus
já começou. Não ouvi nenhum amém, mas amém. O reino dos céus já começou. O reino dos céus começou antes da fundação do mundo. O reino do céu, ele é algo perpétuo, que Deus nos deu o poder de trazer esse reino para a terra. E enviou Jesus para nos explicar sobre o reino dos céus. Então eu preciso dizer que de repente você seja o trabalhador da última hora, mas talvez você não saiba. Será que você sabe que você é o último trabalhador? Talvez não entenda, porque vive distraído com tantas coisas, e eu falo muito sobre distrações. Eu falo muito sobre perder tempo, sobre trabalho, sobre serviço. E agora eu estou falando de um Senhor que paga bem. Um Senhor que tem prazer em nos dar. Um Senhor que não retém nada para as nossas vidas, não retém nada de nós, mas nós muitas vezes retemos e não nos alegramos com a conquista do outro. E isso é triste, porque na verdade nós deveríamos ser aqueles que trazem o céu para a terra. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, outros estão desanimados, mas o que eu tenho para você hoje, nessa noite, são boas notícias. E se você receber essas boas notícias, sempre dê um glória a Deus. A mensagem ela passa, e muitas vezes nós perdemos o timing dela. Mas quando for falar de alguma coisa poderosa, espiritual que serve para a tua vida, levanta a mão, recebe. Fala assim, eu tomo posse. Porque é para se apropriar de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, e Jesus sempre nos diz que o reino de Deus é para aqueles que creem. Alguém crê aqui? Então o reino de Deus é para você. Amém? Então abre lá em Mateus capítulo 20, nós vamos falar um pouco sobre esse reino. Mateus capítulo 20 diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhe disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, eles responderam. Eles disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Nós estamos vendo aqui que Jesus está dizendo que um dono de uma propriedade, ele tinha uma vinha. E nessa vinha, era necessário que fossem trabalhadores para aquele lugar. E o Senhor, ele sempre dá valor ao trabalhador. Aquele que trabalha, que tem as mãos no trabalho, no serviço. E o que é interessante de tudo isso aqui é que uns trabalhadores começaram muito cedo, pelo início do dia, e foi combinado 1 denário. 1 denário significava aquela moeda que valia um dia de trabalho. E trabalharam o dia inteiro, mas antes de tudo, foi combinado. Vocês já ouviram aquela expressão que diz:
O combinado não sai caro. Quem já ouviu isso? Amém. Você concorda que o combinado não sai caro? Amém. Então o melhor a se fazer é combinar antes de começar qualquer coisa, não é isso? Glória a Deus. Então houve ali uma contratação para aqueles trabalhadores que saíram pela manhã para trabalhar na via. Só que quando deu meio-dia, aquele senhor, ele sai para alguma fazer, né, alguma coisa para ser feito, e ele acha outros trabalhadores no horário mais ou menos de meio-dia. Então ele vai lá e contrata esses caras, fala assim, olha só, a via lá precisa de trabalhador, vamos embora? E esses caras receberam essa missão e foram trabalhar. Quando deu o horário de 3 horas, o Senhor encontra outros e manda e fala assim, ó, vocês querem trabalhar? Tem trabalho. E quando chega às 6 horas da tarde, 5 horas mais ou menos, quase findando o dia, os trabalhadores da última hora estavam lá e o Senhor falou assim, vocês não querem trabalhar? Eles falaram, mas ninguém, não tinha trabalho para a gente. Falou assim, então vem, tem, não fica aí vadio, vamos trabalhar. E eles foram e trabalharam 1 hora mais ou menos. No final desse dia, aquele senhor, ele convoca os trabalhadores e faz o pagamento. E ele paga 1 denário para cada trabalhador. E aí aquele que trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário. E os que trabalharam 3 horas, ganharam 1 denário. E os que trabalharam o dia inteiro, ganharam 1 denário. E aqueles que estavam trabalhando muito tempo, não se alegraram com o pagamento que foi combinado. O trabalho de 1 dia de serviço. Eles não se alegraram, não é porque o Senhor estava sendo injusto com eles. Eles não se alegraram porque o Senhor estava sendo bondoso com os últimos trabalhadores. Talvez você não tenha entendido. Ao invés de todos saírem satisfeitos com seus salários, aqueles homens que começaram mais cedo resmungaram e acharam aquele senhor injusto, porque aquele senhor pagava 1 denário para aqueles que passaram o dia todo trabalhando, e pagou também 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora. Porém, Deus não vê como nós vemos, Deus não age como nós agimos. E aquele senhor, ele diz o seguinte, o dinheiro é meu, por que eu não posso dar a ele a quantidade que eu quiser, se ele é meu? Eu não combinei com vocês que seriam 1 denário? Então o que eu preciso dizer para a igreja, espero que vocês entendam o que eu vou dizer, é que nós somos o trabalhador da última hora. Pelo menos a irmã Ela entendeu. Ser os últimos trabalhadores. Muitos começaram a obra há muitos anos. Muitos começaram a obra há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. E nós somos os trabalhadores da última hora. Isso é graça e misericórdia de Deus para as nossas vidas, porque nós podemos participar mesmo sendo aqueles que trabalham menos. Porque alguém construiu. E se alguém construiu, nós precisamos entender que nós também estamos construindo. Porque talvez alguém que chegue depois de nós receba 1 denário. E nós precisamos nos alegrar com isso. E o que eu quero dizer com isso? É que o Senhor, Ele paga bem, mas não é porque Ele paga bem pelo seu tempo de trabalho. Ele paga bem porque nós não merecíamos pagamentos. Mesmo assim, Ele nos paga. Estar na presença dEle, estar nesse lugar,
chamando a presença dele, manifestando o reino, espalhando as boas novas, existe uma recompensa para tudo isso. Entenda que a vinha aqui, quando se trata de vinha na Bíblia, se trata de uma aliança. Sabemos que existe uma aliança de Deus com o povo de Israel. A vinha, ela representa o povo de Israel, mas a vinha também, ela representa o homem. A vinha representa Deus com os cristãos. A vinha representa a igreja. E por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a palavra, porque não sabemos o significado do que ela está querendo dizer, do que a palavra está querendo dizer. Na verdade, o Senhor, Ele chama os trabalhadores para ir para a vinha, trabalhar, cuidar da vinha. E talvez você seja esse trabalhador. O problema é que nós temos uma limitação em nos alegrar com aqueles que chegam por último e que de repente se destacam. Você sabia que de repente alguém chegue depois de você para trabalhar na vinha e de repente essa pessoa possa se destacar e ela ter mais condições, ou seja, eu nem estou falando de unção, eu não estou falando de capacidade, eu não estou falando de talento, mas eu estou falando de disponibilidade. E aí esse trabalhador que chegou para a vinha, ele tem disponibilidade, mesmo que seja para trabalhar 1 hora, mas nessa 1 hora ele vai fazer bem feito. E eu sempre digo que tudo que nós devemos fazer, precisamos fazer bem feito. E se é para o Senhor, precisamos fazer melhor ainda. Porém, como Deus é misericordioso, Ele é o Senhor, o dono da vinha, parece que, por Ele ser tão grandioso, tão poderoso, a maioria das pessoas fazem aquilo que dá tempo de fazer, faz de qualquer jeito, porque sabe que Ele é bondoso, manso e paga bem. Só que Deus também é fogo consumidor, justo juiz, Deus poderoso. Ele vê tudo em todos e sonda os nossos corações e as intenções dos nossos corações, e por mais que pareçamos ser bonzinhos, pareçamos ser pessoas de bem, o Senhor sonda aqui dentro e sempre age com misericórdia, porque nós não somos bons, mas nós estamos tentando ser. A verdade é que quando nós nos arrumamos para ir para a igreja, parece que acontece o egocentrismo, parece que nós nos tornamos tão egoístas. E eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja em geral, porque eu acredito que você venha com expectativa para entregar ao Senhor, não para vir buscar o que o Senhor tem para dar. Mas na maioria das vezes as pessoas querem vir para a igreja para receber uma revelação, para receber um eis que te digo. Fala para mim, Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz. O que eu tenho que fazer? Aquela resposta daquele emprego, aquela resposta. Preciso dizer que a resposta que o Senhor tem para te dar é que você é amado e que você está sendo salvo todos os dias da tua vida, crescendo, prosseguindo em conhecer Cristo, e então você prosperará em todas as áreas da tua vida, porque quando você vem entregar para o Senhor, Ele te dá de volta. Mas quando você vem só para buscar, para sugar, para tentar tirar algum proveito disso, do que você, do que eu, do que nós esperamos receber as migalhas que caem do chão, ou nós seremos aqueles bem-sucedidos que vamos entregar tudo que já é dele, para ele, e vamos trabalhar na vinha, e seremos os trabalhadores da última hora, e receberemos o nosso prêmio. Porque olha só, pensa que Paulo
E eu gosto muito de Paulo, todo mundo já percebeu, né? Paulo, ele era um camarada que ele tinha um objetivo. E o objetivo dele foi alcançado por ele. Mas para os homens naturais, Paulo só foi assassinado. Para os homens espirituais, ele voltou para casa. Que tipo de homem você é? O natural ou o espiritual? Que tenta achar o pior nas coisas? Que tem dificuldade de amar as pessoas que estão chegando? Eu preciso também falar que, na maioria das vezes, o cristão, ou o crente, não posso dizer cristão, vou falar do crente, porque o cristão não faz isso, mas o crente faz. O crente tem necessidade de ter necessitados perto dele. Eu nunca vi uma felicidade tão grande no meio do crente em ter pessoas necessitadas por perto. Parece que há uma alegria no coração em ajudar um pobre, um necessitado. Parece que quando a pessoa tem necessidade, eu vou lá dar um acalento para ela. Mas olha só, os pobres sempre vão existir. Nós sempre vamos cuidar dos pobres. Mas qual a dificuldade em receber pessoas que não são pobres, que são melhores do que a gente? Qual a necessidade, qual a dificuldade de receber pessoas que são mais inteligentes do que a gente? Qual a dificuldade que nós temos em receber pessoas que têm uma percepção das coisas muito diferente de nós? E por que nós colocamos um parâmetro onde parece que só o que serve é o que nós podemos dar e não o que podemos receber? E nós estamos numa caminhada onde que nós precisamos entender que nós entregamos, que nós damos, o tempo todo é para o outro, o tempo todo é para o Senhor. E a igreja, ela não consegue prosperar porque ela quer receber. A igreja não consegue avançar, não consegue ver as coisas acontecendo. Aqui a geografia parece que nada acontece, porque tudo que as pessoas querem é receber. E nós precisamos dar atenção, precisamos dar recurso. E a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E de repente, nós estamos vendo aqui os trabalhadores tendo dificuldade, porque aqueles que chegaram por último ganharam o mesmo tanto que eles que estavam há muito tempo na pegada ali do trabalho. Só que existem outros trabalhadores. Lá em Timóteo capítulo 5, versículo 17, aqui a palavra diz que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Existe uma cultura dentro da igreja que parece que dar é tão complicado, que aí a pessoa olha assim: não, eu prefiro entregar aos pobres, eu prefiro dar aos pobres. O pastor está bem, a igreja está bem. Ao invés, eu entrego meu dízimo onde eu quiser, porque o dízimo não é do pastor, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Então eu vou entregar lá numa casa de recuperação, vou entregar no orfanato, vou entregar numa casa de caridade. E isso é muito comum, porque isso aconteceu na época de Jesus. Isso aconteceu na época de Jesus, em que Jesus foi surpreendido por uma mulher que derramou sobre ele um óleo muito caríssimo. Valia muito dinheiro. E aí Judas, no meio
naquele contexto ele fala assim, mas que desperdício, por que não pegar isso e vender e dar aos pobres? Ele está desperdiçando esse óleo todo em Jesus. O trabalhador, ele precisa entender o seguinte, aquela mulher que derramou o óleo sobre Jesus, ela era uma trabalhadora que ela entregou a Jesus algo que custava muito, e a palavra diz que sempre ela seria lembrada por esse ato. E Jesus disse, os pobres vocês terão para sempre, para vocês cuidar. Mas essa mulher, ela tá honrando aquele que vai ser morto. Nós precisamos entender que o trabalhador da vinha, ele precisa ter o conhecimento de quem é o dono da vinha. Precisamos entender que o trabalhador da vinha, ele está ali e ele vai receber pelo seu trabalho. Qual a dificuldade que nós temos de entender isso? O Senhor, ele quer ativar em nós essa prosperidade do reino. Ele quer ativar em nós para que nós não venhamos ficar presos por circunstâncias diversas, todo tipo de circunstância, financeira, sentimental. Também existem aqueles trabalhadores que não têm relacionamento com Deus, assim como Maria. Maria tinha relacionamento com Deus, e Marta também tinha, mas a Marta queria somente trabalhar na obra, fazer o que tinha que ser feito. E nós precisamos observar que nós temos a tendência de Marta, viu? Na igreja. Principalmente que tudo aqui é importante. Tudo é importante. A mídia é importante, a limpeza é importante, o zelo com a igreja é importante, a ceia é importante, tudo aqui é importante. A zeladoria é importante, lá fora, no atalaia é importante. Só que olha só, não é simplesmente trabalhar, apesar que o Senhor paga bem. É a motivação desse trabalho. Trabalhamos somente pelo salário? Porque se trabalhamos pelo salário, seremos como o primeiro trabalhador, que trabalhou o dia todo e se queixou do salário. E se trabalhamos porque entendemos a misericórdia, seremos como os últimos trabalhadores que receberam a mesma quantidade de salário daqueles que trabalharam o dia inteiro, que trabalharam o ano inteiro. E por isso que muitas vezes, no final de um ano, de um ciclo, quando o ciclo de um ano está fechando, algumas pessoas entregam os ministérios, porque trabalharam demais, não aguentam mais trabalhar, porque estão cansadas. Vou entregar o louvor, vou entregar o infantil, vou entregar a zeladoria, vou entregar, estou cansado, trabalhei demais. O trabalho, ele não veio através simplesmente de um salário material, mas ele vem também uma recompensa daqueles que batalharam, combateram o bom combate, encerraram a carreira e guardaram a fé. Porque quando vier a maremoto, quando vier a confusão, quando vier a tempestade, e ela vai chegar, onde nós estaremos apoiados? Nas coisas naturais ou nas coisas espirituais? O que você tem feito nesse trabalho? Porque simplesmente olhar para os necessitados e se compadecer deles? E eu preciso dizer que a igreja do Senhor, nós como a igreja do Senhor, nós precisamos mudar a geografia que nós estamos inseridos. Nós precisamos trazer pessoas a conhecer Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa responsabilidade é cuidar dos órfãos e das viúvas. Só que
Ah, mas quem são os órfãos? Sabe quem são os órfãos? Aqueles que ainda não entenderam quem é Jesus. Estão sem pai, sem paternidade. A nossa função é fazer com que esses órfãos encontrem um destino. A nossa função como igreja é fazer com que aqueles que começaram a caminhar prosperem. Essa é a intenção da igreja. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar pessoas a um destino, ou nós vamos deixar essas pessoas perecendo? Eu preciso de outro microfone. Aleluia, deu certo, glória a Deus. E fazer as pessoas encontrarem um destino, muitas vezes dói um pouco, porque as pessoas, elas caminham uma vida inteira fazendo tudo errado. É como eu digo à pastora, olha só, nós vamos vivendo aí 40 anos, comendo tudo que não presta. E aí nós vamos criando alguns quilinhos a mais. E de repente, nós começamos uma série de exercícios e queremos perder toda aquela gordurinha em uma semana. Se eu levei 40 anos para adquirir, como que eu vou perder em uma semana? E vamos fazer aí um projeto de emagrecimento que seja assim, eu preciso perder 15 quilos em um mês. Misericórdia, irmão. Você levou 40 anos para conseguir esses 15 quilos. Não é assim. E o que acontece? Trazer um destino para as pessoas é a mesma forma. Viver uma vida inteira perdendo tempo, sem estudar, sem se capacitar, sem conhecer Cristo. E de repente, quando conheceu Jesus num dia, no outro dia quer que esteja tudo bem. Quero estar prosperando. Quero andar no meu carro zero. Morar na praia, em frente à praia, porque morar na praia, em alguns lugares dá, é só levar uma barraca e acampar lá e viver como hippie. Mas não é isso. O Senhor quer que você viva bem. O Senhor quer que você prospere, mas para isso você precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Se capacitar, buscar a presença. E o que você tem feito com isso? Tem trocado os valores? Será que nós estamos amando as pessoas corretas? Será que nós estamos amando aqueles que necessitam ser amados? Ou será que nós estamos trabalhando na vinha do Senhor sem ser religioso? Será que nós estamos amando somente os mais fracos? Ou será que nós estamos amando aquele que realmente merece ser amados? Aqueles que vão fazer a diferença. Nós vamos pegar a pessoa que tem menos recursos, vamos dar a elas o caminho das pedras, para que ela possa prosperar. O reino de Deus já começou. O dono da via tem nos convidado para esse trabalho. Será que nós estamos disponíveis para entrar nesse trabalho? Não é porque eu trabalho muito que eu tenho que ganhar mais. É simplesmente porque eu trabalho para aquele que é dono do ouro e da prata. Pensa que o Senhor Jesus, Ele começou uma boa obra quando Ele veio a essa terra. E Ele juntou aqueles homens que estavam ao seu redor, os trabalhadores ali, que eram pescadores, coletores de impostos, todas essas pessoas, e Ele colocou todas essas pessoas numa mesa. E nessa mesa, Ele ensinou. Nessa mesa, Ele também foi traído.
Nessa mesa, houve ensino, decepções, tristezas, escolhas erradas, mas também nessa mesa teve amor. Eu preciso dizer, na sua escolha, não tire de Jesus para dar aos pobres. Não tire, não negocie esse tempo precioso com Jesus. Jesus te chama a sentar à mesa, a ouvir a voz dele enquanto ele fala. Jesus te chama a você amar todos que são à sua volta, mas não viver a miséria daqueles que são à sua volta, mas sim dar um destino para eles. Amém. Nós como igreja, nós estamos aqui para dar destino às pessoas. E nós queremos ver as pessoas mudando de fase. Nós queremos ver pessoas aqui que investem no reino de Deus, que investem tempo, recurso, que investem também amor, que investem ali ensinos. E por isso que nós somos uma igreja ativa, uma igreja que tem ensino da palavra, uma igreja que tem o Lendo a Bíblia Devagar, uma igreja que vai cuidar dos adolescentes, uma igreja que vai cuidar das crianças, uma igreja que vai cuidar dos jovens. Nós precisamos ser essa igreja ativa. E nós precisamos de tudo, sentar à mesa e fazer um memorial de quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Se você pudesse, coloque de pé no seu lugar. Hoje, nosso horário excedeu, mas o que eu preciso dizer é que como que nós vamos trabalhar? Esperando um salário? Ou será que nós vamos ser notados pelo dono da vinha? E vamos entregar o melhor para ele nesse último tempo. Porque a igreja hoje, ela está vivendo os últimos tempos nessa terra. Os últimos tempos nessa terra. E eu vindo lá de Guarapari para cá, eu via nas ruas as pessoas nas festas de carnaval. Parece que o país não está passando por nenhum problema. Parece que ninguém está esperando a volta de Jesus. Isso mostra como que a igreja ainda não está trabalhando o tempo que deveria trabalhar. Seríamos um povo, uma nação mais abençoada da terra por causa dos nossos recursos naturais. Mas, na verdade, estamos todos distraídos. E hoje, nós vamos cear, fazer entendendo que não é porque nós merecemos cear, é como um trabalhador da vinha, que passou e chamou os trabalhadores. Hoje, nós vamos sentar à mesa por causa da graça e misericórdia do Senhor, não porque merecemos, não porque somos trabalhadores de muitos tempos. Nós somos trabalhadores do último tempo, os últimos. Nós já vimos tanta coisa acontecendo, a pandemia chegou, fez um arraso. Eu nunca pensei que eu ia viver o que nós vivemos. Mas hoje, eu vejo que, por pior que tenha sido as coisas que passaram, a igreja, ela permaneceu. E eu, na minha imaturidade, quando veio a pandemia, eu pensei que, e agora? Como que vai ser as igrejas? Como que nós vamos se reunir? E nós vencemos, nós estamos aqui, reunidos, ceando, partilhando do pão. A igreja sempre vence no final. Enquanto os diáconos vão servir a ceia,
peço que você não coma da ceia agora. Você espere um pouco. Vamos participar